Muito bem, estamos aqui de volta para fazer a conclusão da primeira aula sobre o curso Ciência Política e Guerra Cultural. Então, aqui é a continuação para a gente depois prosseguir para os outros estudos. Na aula número 1, é visto que a seguinte questão sobre a apresentação e conceitos gerais sobre ciência política e guerra cultural. Vamos perceber dois pontos importantes. Qual a importância do tema, por que é importante conhecer e estudar esses temas, política e a guerra cultural, e também perceber que temos um contexto político, cultural e religioso, muitas vezes antagônicos e contraditórios, e também conflituosos, mas que servem para fundamentar análises e conclusões. O que é, portanto, ciência política? Bem, entre as muitas definições e as muitas explicações, nós podemos encontrar o seguinte: é uma das primeiras tentativas complexas e cheias de detalhes importantes para se entender os fatos relevantes da sociedade em seus temas como democracia, legitimidade do poder e forma de governo, e assim por diante. Basicamente, para se ter uma boa base sobre política, precisamos conhecer os primeiros filósofos gregos que começaram a falar acerca do tema com bastante profundidade. Mas nenhum deles era o dono do saber. Logo, é possível encontrar erros em suas posições políticas. Mas focaremos nos pontos positivos e é com Aristóteles que o homem passa a receber o conceito científico de que o homem é um ser político. Portanto, a sistematização da política e como a sociedade se comporta. Observação: os estudos da ciência política se unem com a teoria geral do Estado. Então, começamos com os gregos, o pensamento político, e depois nós vamos obviamente retornar para aqui o Brasil e perceber que tanto a ciência política quanto a teoria geral do Estado são fenômenos que trabalham em prol, basicamente, de alguns objetivos semelhantes que têm suas dessemelhanças e distanciamento e aproximações. Teoria geral do Estado. Assim como a ciência política, são fenômenos que acompanham as sociedades, que tentam explicar e compreender a questão do poder, da autoridade, buscando compreender as formas ou a forma e os elementos que movimentam as ações da sociedade. A teoria geral do Estado, bem como a ciência política, tá bom? E assim como também sociologia, antropologia, história, assim por diante, elas vão usar alguns métodos, né? Ou prismas para analisar e estudar a civilização ocidental. No que diz respeito à teoria geral do Estado, aqui eles vão usar o aspecto filosófico, sociológico e jurídico. Ambos os conceitos e determinações são diferentes quando o filosófico, o jurídico e o sociológico buscam fazer as suas externar suas explicações. Eles vão dar explicações meio que diferentes, pois eles têm uma visão diferente sobre o objeto de estudo. Tal atividade não é fácil. E é justamente isso que Paulo Banavides vai dizer o seguinte: mas se o oxigênio, enxofre e o hidrogênio se comportam da mesma maneira na Europa, na Austrália ou em Sirius, se qualquer mudança na composição do elemento químico encontra no cientista condições fáceis e seguras de exame e esclarecimento, o mesmo não se dá com o fenômeno social e político. Fica este sujeito a imperceptíveis variações de um para o outro, até mesmo na prática do mesmo regime, ou de outros séculos, de uma outra geração. Então, basicamente aqui a gente precisa entender o seguinte, que a teoria geral do Estado, e a ciência política, ou a história, ou a sociologia, ou a própria filosofia, era
quando estuda a questão do poder, da autoridade, da forma de governo, da democracia, as relações sociais, interpessoais, ela encontra diversas variações, pois trata-se que esses indivíduos estão dentro de uma cultura, e as culturas são a das mais variadas possíveis. Então, essas são as mudanças que se encontram nas sociedades que podem aumentar o grau de conhecimento e também perturbar e confundir o estudioso ou aquele que está fazendo uma pesquisa, por exemplo, de campo, uma pesquisa qualitativa ou quantitativa, né, para compreender as sociedades, né, o Estado, o governo, certo? Por isso que é tão difícil, diferentemente da questão da natureza, como é a química e a física, que são, vamos dizer assim, que não tem variações, né? A não ser que sejam submetidas a CNTP, condições normais de temperatura e pressão, mas tudo isso controlado dentro de um laboratório, né? Já a cultura não trabalha em um laboratório, acontece naturalmente, sem uma percepção assim, sem uma cronologia bem trabalhada inicialmente, certo? A não ser dentro das manipulações da engenharia social advinda do movimento esquerdista. Conceito da ciência política. É preciso perceber que a política e também o Estado sempre foi objeto de debates ao longo do tempo, mas antes, para se adquirir as noções sobre política, é preciso conhecer os seguintes pensadores políticos: Platão, Aristóteles, Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes, John Locke, Alex de Tocqueville, Rousseau, Karl Marx, Baudelaire. Então, marxistas e não marxistas trazem informações até mesmo contraditórias e também importantes para a teologia do Estado e a ciência política. A ciência política ela é, segundo Dalman, o estudo da organização da política e dos comportamentos políticos. Tratando dessa temática à luz da teoria política, se leva em conta os elementos jurídicos. E a ciência política foca profundamente, sobretudo, na questão do poder. Entendemos que o objeto principal do estudo da ciência política é, sem sombra de dúvida, o poder. Quais os 4 campos de atuação da ciência política? Primeiro, as instituições em que atuam os sujeitos, como o Estado e o governo. Segundo, os recursos utilizados, como a influência e a autoridade. Terceiro, os meios para a formulação de decisões políticas. Quarto, as funções desempenhadas como a solução consensual de conflitos e posições de decisão pelos autores dotados de autoridade. Como poderemos definir a teologia do Estado? Segundo um certo teórico, o estudo do Estado sobre todos os aspectos inclui a origem, a organização, o funcionamento e as finalidades, compreendendo-se no seu âmbito tudo o que se considere existindo no Estado e influindo sobre ele. Portanto, a ciência política deu uma forma bem simples de respeito às relações de poder e a teoria geral do Estado de respeito às relações como o Estado. Quais as razões para estudar ciência política? Razão número 1. Consciência. Nesse ponto destacamos o seguinte, porque precisamos saber o papel que deve cumprir. Segunda razão, ordem crítica. Conhecer formas e métodos pelos quais os problemas sociais podem ser resolvidos. Terceira razão, prática. Elaboração da ordem jurídica. E também a ordem reativa. Entender que existe a qualidades e defeitos das instituições. Então, meus amigos, essa foi a aula de número 1. Já encerramos essa aula. Depois vamos dar aula de número 2, tá bom? Na próxima semana, se Deus permitir. Então, se você estiver aí assistindo, tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, faça sua tutoria e consiga resolver todas as suas dúvidas no que diz respeito ao curso de Ciência Política
e guerra cultural. Até breve.